Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Esse é um dos mandamentos, é um dos pronunciamentos de Adonai, em que o Eterno colocou nas tábuas da Torá, que entregou ao seu servo Moisés, Moshe. E aqui, meu amado, nós vamos examinar o texto em Gênesis capítulo 12, Bereshit, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, em que é dita assim a palavra do Eterno. Ora, o Eterno disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Aqui, meu amado, nós vemos o Eterno dizendo para Abraão, ele vem dizer aqui, amados, que ele será uma bênção. É interessante, irmãos, que o Eterno não fala para Abraão que ele terá uma bênção, mas diz que ele será uma bênção. Não existe, meus irmãos, inclusive no hebraico, o verbo ter. Não existe ter, né? Não existe o verbo ter, possuir alguma coisa. Não existe esse verbo, né? No hebraico, você não diz que, por exemplo, você tem um bem, você tem um carro, você tem uma casa, você tem, né, um computador, você tem um telefone. Você não fala isso no hebraico. No hebraico, a palavra, você utiliza a seguinte expressão: yesh li, por exemplo, bait, casa. Yesh quer dizer existe, li, para mim, uma casa, bait. Outro, se a pessoa, né, tem recebe uma bênção, ele não diz que ele tem uma bênção, ele não diz que é dele a bênção. No hebraico vem dizendo assim: yesh li brahá, existe uma bênção, existe para mim uma bênção. Aleluia. Por que no hebraico, meus irmãos, o Eterno? Porque a língua hebraica é a língua que foi falada desde a época de Adão. Depois, em Gênesis 10, com Nimrod e a Torre de Babel, é que foram criadas outras línguas. Mas até ali era só a língua hebraica. O Eterno, quando falou sobre esta língua, ele não colocou na língua hebraica o verbo ter. Porque o Eterno, ele deixa o recado bem claro: ninguém é dono de nada. Tudo é do Eterno. Aleluia. Ninguém possui nada. Tudo é o Eterno que fez existir. Então, existe para aquela pessoa uma bênção. Existe para aquela pessoa uma casa. Existe para aquela pessoa um fogão. Existe para aquela pessoa uma máquina de lavar. Existe para aquela pessoa um sofá, um jogo de sofás. Mas o Eterno, ele não diz que aquela pessoa tem um jogo de sofá, tem uma máquina, tem um fogão, ou um carro, ou uma casa. Na verdade, o Eterno, ele dá um recado de Gênesis a Apocalipse, dizendo que ninguém aqui na terra tem nada. Até porque esse mundo aqui, ele é passageiro. Aleluia. E é aqui que cada um tem que plantar para o Rolam Rabá, para o mundo vindouro. E aqui você observa que Yeshua vai nessa mesma linha. Quando ele fala da parábola do rico, não do rico e do Lázaro não, do rico. Ele diz assim sobre um homem rico, né? E aquele homem rico disse que
teve muita fartura na sua colheita e queria fazer um depósito, um novo celeiro, né, maior. E Yeshua diz no verso 20 de Lucas, capítulo 12, verso 20, e Yeshua diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele não ia levar nem um grão de tudo aquilo que a colheita dele produziu. Não ia levar nada quando fosse se apresentar para o julgamento. E aqui nós vemos também no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, né, no versículo 15, ele diz assim, Salomão escreveu: como aquele que saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então, como a pessoa veio, sairá desse mundo. E ali, por isso que no hebraico não tem a palavra ter, porque o Eterno ensina, inclusive ensina pela própria palavra e na própria Torá, ele diz para Abraão: seja uma bênção. E ele está dizendo para cada um de nós que cada um de nós sejamos uma bênção. Ele não está dizendo tenha uma bênção. E a gente vê, irmãos, com tanta tristeza as pessoas, né, sendo ensinadas, né, para fazerem votos atrás de bens materiais, irmãos. Às vezes, muitos cultos em determinadas religiões, as pessoas fazem votos para cada vez mais tentar obter um bem, ter alguma coisa do Eterno, quando o Eterno não está nem ouvindo isso, meu amado. O Eterno, ele mesmo diz na sua palavra: seja você uma bênção. Aleluia. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele também vai na mesma linha do Eterno, porque a igreja primitiva, ela tinha esse mesmo pensamento. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 6, verso 7, Paulo escreve a Timóteo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha que coisa tremenda, né, meus irmãos? E qual é o ensino que o Eterno dá quando ele não criou o verbo ter no hebraico? Ele não existe o verbo ter, né? Existe, a pessoa não diz assim: eu tenho uma casa, eu tenho uma bênção. A pessoa não diz eu tenho uma bênção, não. No hebraico existe, e este existe, li, para mim, brahá, ou rabrahá, uma bênção. Então, a palavra do Eterno diz que existe para nós, porque tudo é do Eterno. E aqui a gente entende por que o princípio de todo o pensamento do Eterno em relação aos homens se concentra no Tzedaká. Veja em Provérbios. Provérbios, ele diz assim, Provérbios capítulo 11, versículo 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas o Tzedaká livra da morte. E ele está falando aqui da morte da alma, meu amado. Muitas pessoas, até que conhecem o Tzedaká, não praticam o Tzedaká, porque estão pensando em ter. Muitos até recebem Tzedaká e pensam: Tzedaká é meu, não vou nem dar Tzedaká para uma pessoa mais humilde. Muitos não dão. São pessoas, irmãos, que estão ainda nas trevas, ainda estão cegos diante da Torá, porque a pessoa que não pratica o Tzedaká, a pessoa que não pratica essa obra do Eterno, estão ainda totalmente cegos, meu amado. Estão totalmente ainda sem poder enxergar um palmo na frente do nariz. Então a palavra do Eterno diz assim: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira. Todo aquele Tzedaká que aquelas pessoas
deviam dar e não deram, né, vai ser acumulado para o dia da ira. Mas o Tzedaká livra da morte. Aleluia! Livra do juízo. E aqui também em Provérbios 28, no verso 8, o Eterno fala de uma maneira poderosa, ele diz assim: o que aumenta os seus bens com usura e ganância, né, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Aleluia! Então, meu amado, e tem pobre que recebe Tzedaká, mas não dá o Tzedaká. Esse aí, então, o juízo vai ser muito maior diante de Deus, porque para receber acreditava no Tzedaká, mas para dar não, né? Aí a situação vai ficar muito séria, né, irmãos? Porque é para todo o povo de Deus, o povo de Adonai, lembrar que o Eterno, na língua hebraica, ele não tem o verbo ter, para dizer para todos que se isso está sobre para você, existe para você, mas não é seu. E disso você tem que ser uma bênção para outra pessoa. E aquela outra pessoa tem que ser uma bênção para outra pessoa. Aleluia! Aquele que não é uma bênção para ninguém, irmãos, não pode ser chamado filho de Abraão, nem filha de Abraão. Porque o filho de Abraão e a filha de Abraão pensam no próximo. Aleluia! Pensam em ajudar o próximo necessitado. E mesmo o filho de Abraão necessitado, ele, por ter o Espírito Santo na vida dele, vai se preocupar com uma pessoa mais pobre do que ele. Aleluia! E que o Espírito de Adonai, meu amado, fale no teu coração. Palavra tremenda de Deus. Nenhum de nós tem nada nesse mundo. Se você tem alguma coisa, você diz assim: Yesh li, existe para mim, porque tudo é do Eterno. Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.